Começa agora o Revista TST, o programa com as principais notícias da semana no Tribunal Superior do Trabalho. E você confere nesta edição. TST retoma as atividades na Corte. Permanência em local com equipamento móvel de raio-x não gera periculosidade. Vai viajar a trabalho? Saiba os seus direitos no quadro Quero Post. E veja também, servidor do TST oferece aulas gratuitas de vela adaptada para pessoas com deficiência. O Revista TST está no ar. O Tribunal Superior do Trabalho retomou as atividades na Corte. Veja como foi a abertura do segundo semestre judiciário. A sessão contou com a presença de ministros, advogados e representantes do Ministério Público do Trabalho, além dos servidores. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Brito Pereira, fez uma saudação aos ministros. O desejo é de que, como no semestre passado, possamos ter também um semestre alegre e produtivo. Em particular, desejando que os senhoras e senhores ministros estejam realmente com as energias renovadas, porque nós temos um semestre que promete ser profícuo. Segundo a Coordenadoria de Pesquisa e Estatística do TST, nos 6 primeiros meses do ano, a Justiça do Trabalho recebeu mais de 199 mil processos. Foram julgados mais de 158 mil casos. O tempo médio de tramitação dos recursos de revista e dos agravos de instrumento teve uma queda de 7% em relação ao ano passado. Após a abertura do semestre, os ministros iniciaram as atividades com os julgamentos da seção 1 de dissídios individuais. Os empregados de hospitais que permanecem em áreas comuns, como emergências e leitos de internações, durante o uso de equipamento móvel de raio-x, não têm direito ao adicional de periculosidade. A decisão é da seção 1 de dissídios individuais. A repórter Thalia Santos acompanhou esse julgamento e traz os detalhes. Olá, Thalia. Olá, Ana Amélia. O entendimento foi firmado em julgamento de recurso repetitivo e deve ser aplicado a todos os processos semelhantes que tramitam na Justiça do Trabalho. O caso julgado envolve uma auxiliar de enfermagem de Porto Alegre. Na reclamação trabalhista, ela pediu o recebimento do adicional de periculosidade por trabalhar em centro cirúrgico de hospital, emergência e salas de tomografia. A profissional argumentou que equipamentos móveis de raio-x eram usados nesses locais. Vamos ver na reportagem como os ministros da SDI1 julgaram o caso. Antes de chegar ao Tribunal Superior do Trabalho, o pedido da auxiliar de enfermagem foi julgado improcedente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. A empregada, então, recorreu da decisão e o caso chegou à 7ª turma do TST, que aceitou a proposta de instauração de incidente de recurso repetitivo, o que levou o caso à seção 1 de dissídios individuais. Para um maior entendimento sobre os riscos da radiação emitida pelos aparelhos móveis de raio-x, o relator, ministro Augusto César, convocou uma audiência pública no ano passado com a presença de cientistas nucleares, físicos, engenheiros, especialistas em medicina e saúde do trabalho, juristas e representantes da administração pública. Este ano, ao julgar o caso, foram citadas 2 portarias do extinto Ministério do Trabalho. A Portaria 518 de 2003 adota como atividades de risco aquelas que envolvam radiações ionizantes ou substâncias radioativas, sem excluir o manuseio ou a exposição a aparelhos móveis de raio-x. No entanto, a Portaria 595 de 2015 inclui uma nota explicativa à Portaria 518 para não considerar perigosas as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam equipamentos de raio-x móvel para diagnóstico médico, como emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de internação, que, de acordo com a norma, não são classificadas como salas de irradiação.
No julgamento, o ministro Augusto César votou pelo direito desses trabalhadores ao recebimento do adicional de periculosidade. Destacou que, embora não haja inconstitucionalidade ou ilegalidade na Portaria 595 de 2015, não seria possível afastar a existência de risco à exposição a radiações ionizantes no caso do manuseio dos aparelhos móveis fora das salas de raio-x. Para o ministro, caso não sejam seguidas as medidas de proteção coletiva e individual previstas em normas técnicas que abordam o assunto, o adicional de periculosidade deve ser pago a todos os empregados expostos à radiação vinda do aparelho usado em áreas livres, incluindo os profissionais que não operam o equipamento, mas que estão no ambiente. Quando o Ministério do Trabalho, ao editar a Portaria 595, diz que a exposição a equipamento móvel de raio-x não gerava o direito adicional de periculosidade, ele definiu uma situação, ele resolveu uma situação conflituosa, estabeleceu uma premissa, mas uma premissa que permite interpretação. O ministro ressaltou ainda que a reclamação trabalhista da auxiliar de enfermagem foi apresentada antes da publicação da portaria, em 2015. Para ele, a portaria teria aplicabilidade apenas a partir da publicação. O voto do relator foi seguido pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correa, e pelos ministros Vieira de Mello Filho, José Roberto Pimenta, Hugo Scheuermann e Cláudio Brandão. No entanto, prevaleceu a divergência aberta pela ministra Maria Cristina Peduzzi, que entendeu não ser devido o adicional de periculosidade a profissional que permaneça nas áreas de uso do equipamento, mas sem operar as máquinas. A ministra citou pesquisas científicas e artigos publicados por especialistas que mostram baixo ou nenhum risco aos empregados presentes no ambiente em que o equipamento é utilizado. Não há data vênia, penso eu, como o Poder Judiciário, sem previsão legal ou regulamentar específica, muito antes pelo contrário, a portaria diz o contrário, portaria essa baseada em estudos também científicos, não vejo como possa o Poder Judiciário criar uma obrigação para o empregador de pagar adicional de periculosidade para aqueles que trabalham no ambiente e não com o uso de equipamento móvel de raio-x e que não operam o equipamento. Ainda de acordo com a tese vencedora, os efeitos da Portaria 595 de 2015 alcançam as situações anteriores à data em que ela foi publicada. A decisão deve ser seguida em todos os processos que tratam do tema na Justiça do Trabalho. Estão abertas as inscrições para o primeiro encontro internacional de juízes de cortes trabalhistas. O evento será de 21 a 23 de agosto no TST em Brasília. Será discutida a relevância da especialização do Poder Judiciário no âmbito da aplicação do direito do trabalho. Inscrições até 16 de agosto no site encontrointernacionaljt.com. E depois do intervalo, viagem a trabalho. Quais os direitos do empregado? Veja no quadro Quero Post. O Revista TST está de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal e conferir julgamentos de destaque. Começamos o giro pela quarta turma. Uma servente de limpeza que não recebeu aviso de férias com antecedência de 30 dias não terá direito ao pagamento em dobro do benefício. O pedido havia sido aceito pelos juízos de primeiro e segundo grau, mas em recurso ao TST, a empresa sustentou que a condenação não é devida se o empregado tiver usufruído das férias e recebido o valor corretamente. O argumento foi aceito pelo relator, ministro Alexandre Ramos. Ele explicou ainda que a CLT prevê o pagamento em dobro apenas quando as férias não são concedidas dentro de 12 meses após o período aquisitivo. A decisão foi unânime. E um motorista de caminhão de uma distribuidora da Coca-Cola em Pernambuco vai receber indenização por dano moral devido à jornada excessiva. A decisão é da terceira turma.
O motorista de caminhão exercia a função de entregador de bebidas. Segundo ele, era comum começar a trabalhar às 6 horas da manhã e terminar só às 9 da noite. Por determinação da empresa, o expediente só acabava depois da última entrega. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco reformou a sentença que havia condenado a distribuidora a indenizar o empregado. O TRT entendeu que, apesar de a conduta da empresa ser considerada reprovável, não havia elementos que comprovassem que ela teria causado sofrimento considerável ao empregado. O caso chegou ao TST. Para o relator na 3ª turma, ministro Maurício Godinho Delgado, a atitude da empresa agride diversos princípios constitucionais, como o excesso de jornada, além das 2 horas previstas pela Constituição e pela consolidação das leis do trabalho. Ainda, segundo o ministro, o caso é tipificado como dano existencial, que consiste em lesão ao tempo razoável e proporcional assegurado ao empregado para que possa se dedicar às atividades individuais, familiares e sociais. Por unanimidade, a turma restabeleceu a sentença que havia condenado a distribuidora ao pagamento de reparação moral ao motorista no valor de R$10 mil. Uma rede de combustíveis de Pernambuco vai ter que indenizar a família de um supervisor morto em assalto durante transporte de valores. O caso foi julgado pela 5ª turma. A família do supervisor contou à Justiça do Trabalho que ele arrecadava e transportava dinheiro, apesar de não ter sido contratado para essa função pela empresa. O empregado foi morto quando voltava de um posto em Ibó, na Bahia, em direção a Salgueiro, em Pernambuco. Ele e o segurança que o acompanhava foram atingidos por tiros disparados por bandidos que cercaram o veículo em que eles estavam. Em primeiro grau, a empresa foi condenada a pagar R$50 mil a cada uma das 2 filhas e a viúva do supervisor, além de R$557 mil por dano material. No Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, a empresa sustentou que o supervisor não transportava valores e que essa atividade era feita por seguranças. O regional então afastou a culpa da rede de combustíveis por entender que o assalto ocorreu porque o segurança pegou carona com o empregado. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 5ª turma, ministro Douglas Alencar, entendeu que ainda que o supervisor não tivesse habitualmente a função de transportar valores, naquele dia ele realizou a atividade irregularmente. O ministro observou que a empresa permitiu que os 2 compartilhassem o mesmo veículo e que o transporte de valores descumpriu as regras de segurança previstas em lei. O relator destacou que, ao descumprir a lei que rege o transporte de valores, a empresa cometeu ato ilícito e expôs a integridade física dos empregados a elevado risco de assalto. A possibilidade de risco de assalto em razão dos valores do transporte de valores é manifesta e inquestionável. E o fato de ter dado carona não traduz uma atividade graciosa, mas também atende ao interesse da própria empresa. Então, nesse sentido que me pareceu, a partir do quadro fático, delineado claramente o dever de reparação por configurada a hipótese de fortuito interno. A turma então restabeleceu a sentença de primeiro grau e a empresa foi condenada a pagar indenização à família do empregado. Encerramos o giro de notícias com o caso da 6ª turma. Um maquinista que trabalhava em regime de monocondução e não tinha banheiro nem ambiente adequado para alimentação e repouso vai ser indenizado. O TRT em Minas Gerais havia negado o pedido do empregado. Entendeu que o dano moral não havia sido configurado. Ao julgar o recurso do maquinista ao TST, a turma concluiu que, de acordo com o entendimento do tribunal, a impossibilidade de alimentação, repouso e idas ao banheiro é suficiente para a caracterização do dano moral, além de evidenciar a negligência da empresa em relação às medidas de higiene e saúde. E chegou a hora de conferir uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a pergunta que chegou pra gente com a hashtag #QueroPost veio pelo Instagram e é do Jonathan Reis. Ele diz o seguinte: qual seria meu direito como trabalhador nas viagens a trabalho? Devo receber horas extras? E quanto às despesas, como serão pagas? Saiba a resposta na reportagem. Amanda é gerente administrativa em Brasília. Uma das atribuições dela é monitorar eventos da empresa em outros estados. Por isso é comum viajar a trabalho.
Quando está em outra cidade, cumpre a mesma carga horária, que é de 8 horas. O que passa disso é calculado como hora extra. Nossa hora extra é através de banco, é um banco de horas por compensação e não remuneração. Nós temos um certo período para poder compensar também, se não me engano, são 6 meses, para poder compensar essas horas extras. Para as despesas de alimentação, transporte e hospedagem, Amanda recebe uma diária. Se o valor não for suficiente para cobrir os gastos relacionados ao trabalho, ela paga do próprio dinheiro e depois recebe o reembolso da empresa. Basta apresentar comprovante. Em caso de algum problema de saúde durante a viagem, a profissional também conta com cobertura médica. Nós não utilizamos um seguro por conta da viagem, mas a empresa tem um benefício que é o plano de saúde. O nosso plano de saúde é nacional, então, ocorrendo algum imprevisto, a necessidade de utilizar em outro estado, é aceito. Em 2017, a reforma trabalhista alterou pontos importantes em relação às viagens feitas a trabalho. Os valores de diária e ajuda de custo não integram mais o salário e passaram a ter caráter indenizatório. Assim, não fazem parte do cálculo de 13º salário nem férias. É o que está previsto no parágrafo 2º do artigo 457. As importâncias pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Em relação à jornada durante a viagem a trabalho, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão, explica que o período de descanso não conta como hora extra. Para efeito de jornada, considera-se o tempo que ele está em viagem e executando o serviço na localidade para onde ele se deslocou. Agora, quando ele está no hotel repousando, é como se ele estivesse repousando em casa. Esse período que ele está no hotel descansando não é somado à sua jornada, porque se sabe que ele está ali para executar uma atividade que é pessoal, que é própria dele, que é o descanso, e não considerando para efeito de tempo de serviço como se ele estivesse trabalhando. A empresa não pode deixar de arcar com as despesas do empregado. Todas as despesas que o empregado realiza decorrentes do seu trabalho são custeadas pelo empregador. Então, alimentação, transporte, hospedagem, qualquer outra despesa que seja acrescida àquelas normais do empregado, suas próprias despesas pessoais, mas em virtude da viagem, são custeadas pelo empregador ou por intermédio da ajuda de custo ou por intermédio das diárias. Isso varia de acordo com a empresa para a empresa. Em caso de acidente durante a viagem, a empresa é responsável. É acidente de trabalho típico porque está ali viajando a serviço do empregador. Então, durante o período da viagem e todo o período que ele estiver fora, se ele sofre um acidente, como ele está executando o serviço, é considerado acidente do trabalho. E no próximo bloco, servidor do TST oferece aulas gratuitas de vela adaptada para pessoas com deficiência. O Revista TST está de volta e veja outras notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, participou de seminários sobre grandes contaminações. O encontro foi realizado no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas. As discussões partiram do paradigma criado após o caso de contaminação do solo e dos lençóis freáticos na região da fábrica da Shell, em Paulínia, São Paulo. Em 2013, um acordo homologado no TST fixou a indenização por danos morais coletivos em R$200 milhões. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho apresentou mais uma novidade da versão 2.4 do processo judicial eletrônico, o sistema Alvará Eletrônico. O presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira, participou da solenidade de lançamento da funcionalidade em Recife, Pernambuco. A nova ferramenta dá mais segurança à expedição de alvarás.
Por meio do novo agrupador de dados financeiros, é possível verificar a existência de saldos na conta vinculada do processo junto à Caixa Econômica Federal. Assim, o magistrado pode emitir alvarás eletrônicos diretamente à Caixa, que efetuará o depósito na conta do beneficiário ou o saque na boca do caixa apenas com o documento de identificação. A nova funcionalidade foi desenvolvida pelo CSJT e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Está mais fácil cadastrar usuários no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. A versão 6.7 da publicação permite localizar as unidades por ordem alfabética durante o preenchimento do cadastro de um gestor ou publicador dentro do sistema. A nova versão também permite incluir e excluir de uma só vez todas as unidades eventualmente associadas a um usuário. As melhorias foram desenvolvidas por servidores da área de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina. Trabalhador rural é o tema de agosto na Biblioteca do Tribunal Superior do Trabalho. Até o fim do mês, uma bibliografia com publicações atualizadas sobre o assunto fica disponível no site do tribunal. Os documentos também podem ser acessados pelo público externo. Basta entrar em tst.jus.br/biblioteca e clicar em Tema do Mês. Então, é só selecionar as publicações de interesse e enviar. Um servidor do TST teve uma ideia que vem mudando a vida de muita gente. Quando não está no tribunal, ele assume o papel de professor. Mas as aulas não são dentro de uma sala, e sim no Lago Paranoá, em Brasília. O servidor Mauro Osório é o fundador de um projeto de vela adaptada. São aulas gratuitas do esporte para pessoas com deficiência. Da arquitetura moderna do TST para a natureza exuberante do Lago Paranoá. Essas são as duas paisagens que dividem a vida de Mauro Osório. Quando não está trabalhando no tribunal, o servidor assume um papel que vem mudando a vida de muita gente. Ele é fundador de um projeto de vela adaptada. São aulas gratuitas do esporte para pessoas com deficiência. Digo que eu dou muita sorte na vida, porque primeiro eu adoro o que eu faço no tribunal. Eu sou assessor de ministro, completei 39 anos de serviço essa semana, e gosto muito do que faço. Me canso no trabalho, logicamente, como todo mundo, é desgastante, mas quando eu venho todo sábado para dar aula para eles, é um ganho que eu tenho. Se eles saem ganhando, eu saio ganhando em dobro. Sempre assim, sempre assim. E são muitos os ganhos para quem pratica a atividade. O Mauro explica que o balanço do veleiro exercita o equilíbrio, a coordenação e a postura. Sem contar o aumento da autoestima e da autoconfiança, já que o aluno é o comandante do barco. A iniciativa começou em 2009 e teve o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro e da Confederação Brasileira de Vela Adaptada. Hoje são mais de 60 alunos. O Miguel sempre quis praticar um esporte, mas tinha dificuldade de se encaixar em outras atividades. Na maioria das vezes não tinha nenhum deficiente. E andar com pessoas assim que não são deficientes, para mim, tem um certo desconforto, mas que eu não consigo falar. Eu considero como família essa equipe. Muito bom. E estar 7 anos aqui me fez aprender muita coisa com eles. O avô, Aloísio, é quem traz o Miguel toda semana. É uma atividade em que ele se destaca, em que ele é bom. Tá? Se nós considerarmos as dificuldades normais que ele tem, desde nascença, com a problemática toda de ser cadeirante, isso é uma coisa maravilhosa para ele. Os barcos são adaptados. No caso das pessoas com deficiência, é preciso apenas ter mobilidade nos braços. No início, a Iracema veio em busca de apoio para sair de uma depressão. Hoje, coleciona os títulos de vice-campeã brasileira e brasiliense de vela adaptada. Este mês, o esporte a levou ainda mais longe. Ela foi para a Espanha disputar o Mundial e ficou entre as 10 primeiras colocadas. Tudo que eu vivi lá foi muito prazeroso, foi muito bom. Foi uma superação. Estar no meio das melhores do mundo, A mulherada lá põe para quebrar. Então, assim, foi um desafio.
Além dos cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, o projeto atende ainda pessoas com síndrome de Down, como é o caso do Tiago, e deficientes visuais, como o pequeno Daniel. Para cada um é uma aula diferente, individual, mas o Mauro garante que os benefícios são para todos. Segura bem, segura firme. Daí o nome do projeto, Vela para Todos. A gente faz por setores, né? Eu tenho professores específicos que fazem um trabalho com os deficientes físicos, né? E temos professores também que trabalham com os deficientes visuais, agora, e os deficientes intelectuais. Cada deficiente tem, principalmente o intelectual, tem o seu tempo, né? A sua maneira de aprender e o quanto aprende, né? Então a gente trabalha muito com essa dinâmica, né? De sentir o quanto eles têm capacidade de absorver as informações e a partir daí a gente vai dando um aprendizado para eles, né? O Daniel está só na segunda aula e aprendeu bastante. Eu estou gostando de direcionar o barco para os lugares. E você está conseguindo fazer direitinho? Sim, mas eu preciso perguntar para onde eu estou direcionando, para saber quantos minutos eu vou demorar. Eu acho que ajuda muito no sensorial dele, né? Direção, o que ele pode se locomover ou não e a amplitude de espaço, né? Porque navegar no lago, assim, ter essa participação com a natureza também, esse contato com a natureza, eu acho que é muito importante para ele. E é também para toda a família. A Andréia veio trazer o marido e se apaixonou pelo esporte. Nós já fazíamos atividade de ginástica mesmo, convencional, e a gente estava a fim de fazer alguma coisa na água mesmo, aproveitar o lago, né, aqui em Brasília, desestressar e aprender coisas novas. E eu acho que esses esportes náuticos, eles são completos, assim, né, em suas funções. Se ele não ficar, eu fico. Quem quiser se inscrever nas aulas pode entrar em contato com o Mauro por e-mail. Basta enviar uma mensagem para fbva.velaadaptada@gmail.com. E vamos conferir os destaques do programa de rádio do TST Trabalho e Justiça. E quem conta pra gente é o apresentador Anderson Conrado. Olá, Anderson. Olá, Ana Amélia. No Trabalho e Justiça da próxima semana, vamos falar sobre banco de horas. No quadro Direito Garantido, você vai ficar sabendo tudo o que a legislação determina sobre o tema. Em homenagem ao Dia dos Pais, a gente preparou uma reportagem especial para falar sobre profissões que são passadas de pai para filho. E no Quero Post vamos esclarecer a dúvida de um ouvinte que quer saber como comprovar o vínculo de emprego. O Trabalho e Justiça vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11h50 da manhã na Rádio Justiça. E você também pode acompanhar toda a programação na página da rádio, no site do TST. São esses os nossos destaques. Eu volto com você aí no estúdio, Ana. Muito obrigada, Anderson, e até a próxima. E esta edição do Revista TST fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.